Tempo para o comentário de Rui Bárbara, gestor de ativos do Banco Carregosa. Rui, muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Obrigado. Mais um leilão, mais um sucesso para Portugal? Sim, eu diria mais um sucesso para o Sr. Draghi, porque realmente nós estamos a viver uma conjuntura de taxas de juros overall na Europa extraordinariamente baixas. Em alguns casos, eu diria que surpreendem até o que nós aprendemos em termos de macroeconomia teórica, porque temos taxas de juros negativas em alguns casos. Novo mínimo histórico para 2 anos hoje. É verdade, mas tem muito a ver com todo o percurso que o Banco Central Europeu fez em termos não só de, em 2012, dar um soco na mesa e dizer que a situação ia mudar, não é? E, portanto, que ele era o Banco Central de todos os países europeus e que ia manter o euro intacto. E com isso, a partir daí, foi um progresso e foi-se retirando um prémio de risco que estava inaceitável, que estava a ser pedido para as nações periféricas em termos de dívida, e culminou agora com o quantitative easing, em que realmente estamos com taxas de juros que eu acho que não se vê a estes níveis, se alguma vez se viram, pelo menos nos últimos séculos não se vê. Falando de Mário Draghi, hoje a reunião do BCE, o que é que podemos esperar desta reunião? Eu acho que não vai haver grandes surpresas. Acho que é um bocadinho só a continuação do que tem vindo a ser feito pelo Banco Central Europeu. Penso que ele vai dar um pouco o update em termos das compras, penso eu, que têm vindo a ser feitas, e falar um pouco de eventuais resultados que possam vir a aparecer dessas compras. Acho que ele vai frisar a parte positiva mais do que outra coisa qualquer. É um balanço positivo este primeiro mês? É positivo, especialmente pela parte do movimento do euro, que já tinha começado anteriormente e acelerou no início deste ano. É positivo para toda a economia europeia, não é? Porque as nossas exportações tornam-se mais competitivas e, assim sendo, está a dar um boost à economia europeia como um todo. A outra parte que também tem vindo a ser positiva para a economia europeia não tem a ver diretamente com o Sr. Draghi, que é a queda do preço das matérias-primas, que tem ajudado também bastante a economia europeia, e isso em conjunto com o facto da austeridade a nível geral da Europa, da zona euro, ter estabilizado em relação ao ano passado. Portanto, não é um drag este ano. Portanto, tudo isso faz com que haja uma possibilidade muito razoável de haver aqui um crescimento económico, mesmo que tenue, acima do que nós nos habituámos na zona euro nos últimos anos. Não podemos esperar para já um anúncio de aumento das taxas de juros? Muito longe disso, estamos muito, muito longe. Antes disso ainda vamos ter que acabar o quantitative easing em 2016. Aliás, nós vimos, pelo exemplo dos Estados Unidos, que começaram o quantitative easing logo em 2009, o primeiro. Fizeram 3 rondas e meia de quantitative easing. E ainda agora estão a debater-se só em taxas, não é? E se o fizerem de uma forma muito gradual? Estamos a falar agora do Banco Central Europeu? Não, ou dos Estados Unidos. Sim, isso fazem, e como fazem, quando é que começam, e sempre a dizer que vai ser de uma forma gradual. O facto é que as sequelas da crise de 2009 são profundas, ficaram. Melhor, nem é tanto da crise, mas sim de 2 décadas de acumulação de dívida no mundo ocidental, e depois a crise, não é? Acabou por ser aqui um drag, por ser uma âncora a puxar para baixo as recuperações que estão a ser muito diferentes do que no passado aconteceram. Especula-se também que o BCE pode considerar diminuir o montante de aquisições, isto se a economia não der sinais de melhoras? De diminuir, aí deveria ser. Eu penso que essa especulação tem a ver um pouco porque não há muita liquidez no mercado, e o BCE aparentemente não está a conseguir comprar tanto quanto quereria, e eventualmente para comprar isso ainda ia destabilizar aqui no bom sentido, no sentido de puxar as taxas ainda para territórios mais baixos, mas que esse é o objetivo deles, portanto, à partida. Manter-se-á tudo como está? Eu
penso que sim, a menos que comece a surgir problemas técnicos de falta de liquidez para as próprias instituições financeiras, como bancos e seguradoras, começar a criar algumas dificuldades em termos de conseguirem ter um montante de obrigações que precisam ter nos seus balanços, aí poderia ter que haver alguns ajustes. Rui, muito rapidamente, a situação da Grécia, não é esperado um acordo? Está cada vez mais difícil de se alcançar? É um jogo político, não é? Está muito longe de estarmos no campo macroeconómico ou financeiro. Isso está, aliás, quase desde o início de toda esta situação na Grécia, as coisas estão muito longe de ter uma lógica económica ou financeira. É uma questão aqui de política e de negociação. Seria preferível, como é evidente, acho que isso toda a gente percebe isso, seria preferível que se mantivesse a Grécia na zona euro para evitar uma saída, especialmente porque ninguém sabe como é que ela se poderia processar, nem como de facto se iria processar e nem as consequências. Porque é uma eventual saída da zona euro por parte da Grécia, é uma situação que, por muito que se possa pensar que está tudo coberto e tudo assegurado, pode sempre surgir alguma coisa que não foi acautelada e que pode desestabilizar não só a Europa como o mundo todo. Quer dizer, Apesar dos responsáveis europeus estarem nesta altura a desvalorizar. Passamos só muito rapidamente para o último tema que aqui temos. Um comentário breve a estas negociações entre a Nokia e a Alcatel. É interessante, é também paradigmático das taxas de juros, desta fase de taxas de juros extraordinariamente baixas que vivemos. Os Estados Unidos já há algum tempo que as empresas estão numa atividade também muito acentuada, começa a haver na Europa, como já vimos com a própria Shell e BG a semana passada, agora com a Nokia e a Alcatel, e é interessante pensarmos que também foi um pouco forçado pela competição chinesa de há uns anos atrás, que criou, no fundo, as condições para que houvesse necessidade neste setor de equipamento de telecomunicações móveis, houvesse uma maior concentração para se poder competir com esses vendedores chineses. Muito obrigada, Rui, pelo comentário aqui nesta edição das 12.